Caríssimos, aqui quem vos fala é o professor Marcão, com mais um Marcão na História. Continuando o Brasil Colônia, canal do YouTube Marcão na História Marco, divulguem, dê o like para maior engajamento no canal. Preparando para ESA, SPSEC, vestibulares e Enem. Vamos para o nosso simulado número 2, ainda no Brasil Colônia. Olhem só, podem até dificultar a minha batalha, mas nunca verão eu recuando da guerra. É aquilo que eu sempre digo para vocês, determinação. É muito melhor você ser determinado que talentoso. O talentoso pode não chegar, mas o determinado chega no seu objetivo final. Tenho certeza disso. Os assuntos abordados. Então são todos os assuntos que eu já postei para vocês. Então nós temos aqui 14 assuntos, contando ainda as correções do simulado. Então tem muito conteúdo que já foi abordado e esse conteúdo ele é acumulativo. Teremos então agora nesse simulado, como no anterior, questões somatórias e objetivas. Objetivo prepará-los para o vestibular, Enem, ESA, SPSEC. Aí você pode dizer assim, pô, mas a ESA é questão objetiva, aí tem questão somatória. Se você resolve a somatória, você tira de letra a objetiva. Perceberam? Muito mais complexa a somatória. Então, se você prepara num todo, você está pronto para essas provas que virão. Questões. 1. A presença dos holandeses foi marcada na história dos tempos coloniais. De fato, os holandeses possuíam grande poder de investimento e tinham rivalidades com outras nações da Europa. No Brasil, a presença holandesa em terras pernambucanas. Então, o que é que nós podemos afirmar da presença holandesa em terras pernambucanas? Pernambucanas, a invasão pernambucana. Então, nós temos aqui as opções para que vocês escolham, então, as opções corretas, fazendo a soma no final. 2. A primeira arte que surgiu no Brasil pós-descobrimento foi a arquitetura, sendo os fortes militares e as igrejas os tipos mais comuns de edificações. Seus primeiros visavam salvaguardar as populações litorâneas e combater a pirataria estrangeira. As construções religiosas edificadas durante muito tempo, pedra por pedra, enviada de Portugal e apenas montadas no Brasil por arquitetos locais, cumpriam dois importantes papéis. No século XVI e XVII, além da preocupação das autoridades portuguesas em ensinar o modelo civilizatório europeu aos indígenas, a construção de igrejas seguindo o modelo metropolitano é Portugal, servia. Então nós temos uma opção aqui. Questão 3. No tocante às primeiras atividades econômicas desenvolvidas pelos portugueses na colônia do Brasil, entre os anos de 1501 a 1530, é correto afirmar que se destacaram como atividades principais ou atividade principal. Fica a opção de vocês, uma opção correta. Questão 4. Com efeito, São Paulo e São Vicente, baldados em esforços iniciais de uma agricultura rentável em nível internacional, encontraram no Índio sua mercadoria de exportação, não apenas para outras capitanias brasileiras, onde era 5 vezes mais barato que o escravo negro, mas também para o Paraguai com seus ervais e para o Peru. Em 1630, os paulistas, dirigidos por Antônio Raposo Tavares, atacaram a parte setentrional do Guairá, apoderando-se dos índios da redução de São Miguel. No ano seguinte, tomaram outras aldeias. Redução ou as missões jesuítas, né? Olha só, aqui é o texto, o autor está afirmando isso aqui. Então o texto deve ser relacionado com. Então você vai relacionar o texto com as opções que se encontram aqui, uma opção correta. 5. A colonização portuguesa na América praticamente se limitara ao litoral durante o século XVI. A partir do XVII, fatores econômicos e estratégicos acabaram por conduzir a uma interiorização da colonização, saindo do litoral e indo para o interior. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Então nós temos alternativas, né? Nós temos várias alternativas por essa questão somatória, somando no final. 6.
A primeira estratificação social na colônia brasileira se fundou na cor da pele. Pela cor da pele se distinguiam os senhores dos escravos. A estratificação étnica correspondia exatamente à estratificação social. A população colonial distribuía-se, pois, em duas camadas principais. De um lado a nobreza, os senhores, de outra a massa servil, de acordo com o texto, o autor. Apesar da estratificação social indicada pelo texto, havia outra forma de diferenciação social entre os próprios brancos na Bahia colonial baseada, então você tem a opção, outra forma de estratificação além daquelas que ele cita no texto. Então você tem uma opção para escolher aqui. 7. A expansão portuguesa e espanhola nas Américas resultou na formação de sociedades coloniais com fortes contrastes, mas também com traços comuns. Assinale a opção que melhor apresenta as aproximações possíveis entre as sociedades coloniais da América hispânica e portuguesa. Então, você tem uma opção em relação à formação das sociedades coloniais. 8. Eu gostaria de ver a cláusula do testamento de Adão em que ele divide o mundo entre os portugueses e espanhóis. Esta fase atribuída ao rei francês Francisco I mostra a determinação de outros reinos europeus em praticar na colonização das regiões atlânticas como a América e a África. Foi o caso da Holanda que separada da Espanha em 1579, lançou-se ao mar. Sobre a relação entre Holanda e Portugal durante o chamado período colonial, é correto afirmar que aqui ele está falando que não aceitavam o Tratado de Tordesilhas e qual era a relação entre Holanda e Portugal no período colonial. Então você tem uma opção aqui para assinalar. Nós já falamos bastante sobre isso. Questão 9. Vamos deixar aqui para visualizarem bem as opções. Questão 9. No Brasil colônia, a fuga era o modo mais comum de rebeldia entre os escravos. Muitos desses fugitivos deram origem aos quilombos, ao se reunirem em núcleos fortificados no sertão. Sem dúvida, Palmares, em Alagoas, foi o maior quilombo do que se tem notícia. Nesse quilombo praticava-se intenso comércio com uma das formas de garantia de sua manutenção e duração, entre 1630 e 1694. O dinamismo comercial desse quilombo mantinha-se devido a... Então, por que se desenvolveu economicamente durante esse período os quilombos? Questão 9. Depois eu dou mais uma passada para facilitar com que vocês visualizem as questões melhor e ter para fazer um print. Leia o texto a seguir. Desde os primórdios, questão 10, desde os primórdios da colonização portuguesa, o desenvolvimento da escravidão indígena enquanto instituição minimamente estável foi limitado por diversos obstáculos. Afirmativa, do autor. Assinale a alternativa que representa corretamente um desses obstáculos enfrentados pelos portugueses para implantar a escravidão indígena na colônia. Eles tiveram dificuldades para implantar. Qual foi? E a questão 11. A forma mais elaborada de resistência à escravidão se deu por meio dos quilombos. No Brasil, considera-se o mais importante o de Palmares. Então, a respeito do quilombo dos Palmares, qual seria a opção correta? Então, vamos passar aqui a questão 11, questão 10, questão 9, questão 8, questão 7, questão 6, questão 5, questão 4, questão 3, questão 2, e questão 1.
Aqui nós temos então os conteúdos abordados. E lembrando sempre a vocês, nas próximas postagens eu vou dividir em partes e vou corrigindo as questões e analisando uma por uma. Vou dar um tempo para que vocês resolvam, depois eu coloco as respostas. Abração do Marcão, determinação. Tamo junto nessa jornada. Fui!